Oi, gente, tudo bem? Voltando aqui então para fazer agora Escola Naval, questão 3 da prova de 2023, a última que teve, estava fazendo antes, fiz a 1 e a 2, matemática, essa é a terça. Antes dessa questão, eu queria pedir para, por favor, poder se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, isso me ajuda a divulgar o conteúdo, etc. E também aqui na descrição do vídeo deixa e-mail para quem tiver interesse em aula particular, se está preparando para a Escola Naval, algum concurso militar, Enem, qualquer vestibular, ou até se está na faculdade, precisa de ajuda com exatas, o que for, Olimpíada também, pode mandar e-mail que eu estou disponível, está na inscrição. E dado esses recados, podemos começar a questão, que é interessante, porque é uma questão que envolve um pouco de geometria, envolve uma questãozinha de limite, porque quando eu gosto da parte de ensino superior ali, cálculo 1, né? Então, a questão é que ele te dá um triângulo T1 de A a W. Ele diz que os comprimentos da medida de T1 são comprimentos do lado do novo triângulo. Então, vamos desenhar o triângulo aqui, um triângulo qualquer. Não tem especificidade nesse triângulo. Triângulo genérico aqui. E o triângulo ele vai ter 3 medianas, né? Eu vou marcar o ponto médio aqui, ó. Seria a mediana 1, a mediana 2, e lembra que as medianas se encontram num ponto comum, né? Esse daqui vai ser chato. Mediana 3. Elas se encontram no ponto comum que a gente chama de baricentro, né? E lembrando a propriedade das medianas, é que o baricentro ele divide a mediana numa razão 2:1, qualquer uma das 3 medianas. Então, eu vou escrever em vermelho, mas se eu chamar isso aqui de M1, o comprimento dessa, esse aqui é 2M1. Se eu chamar essa daqui de M2 aqui, ó, do G até esse ponto, eu vou marcar o ponto aqui, né? Mais ponto aqui de A, esse de B, esse de C, esse de M1, M2, M3. Se isso aqui é M2, isso aqui é 2M2. E análogo aí, né? Isso aqui é M3, isso aqui é 2M3. Então, basicamente, ele tem um triângulo e o que ele fala? Que os comprimentos das medianas de T1, que seria o primeiro triângulo, esse seria o T1, se fosse, né? São os comprimentos lá do novo triângulo T2. Então, ele vai pegar as medianas que tem esse comprimento aqui e vai fazer um novo triângulo com elas. E daí o T3 vai pegar os comprimentos das medianas de T2 e vai fazer um novo triângulo. E assim sucessivamente. A área ele falou que é do triângulo que é W. Então, ele disse que a área desse triângulo aqui é W. Vou chamar de W0, porque é o primeiro W, né? Porque vai ter outras áreas, né? Faz W0. E o que ele quer dizer é que, ou seja, a construção de lados do triângulo Tn menos Tn mais 1 é realizada a partir dos comprimentos das medianas do triângulo Tn. Então, é uma recorrência, né? Ele define que W igual a 3 é o início, é o primeiro triângulo, que seria o W, né? Que ele definiu. W igual a 3 é o primeiro, então W0 vale 3. E ele quer saber o que é correto afirmar que a soma de todas as áreas dos TNs, de todos os triângulos TNs com um n tendendo ao infinito, é 1. Então, basicamente, como ele quer eu vou ter uma recorrência e eu vou ter que somar os termos da recorrência faz o limite, basicamente é isso, né? O que eu vou ter? Eu vou ter que a minha soma S, que ele quer, é a soma com k igual a 0 até infinito de WK, que são as áreas dos triângulos. É basicamente isso que ele quer. Só que para mim achar WK, tem que achar a relação de recorrência, porque eu tenho o inicial. Se eu conseguir achar o Wn mais 1 em função do Wn, eu consigo achar a minha recorrência e tentar calcular essa soma. E aí que entra a questão, como que a gente vai fazer isso? Bem, ele me deu esse triângulo primeiro, por exemplo, mas podia ser o triângulo N. E eu tenho que achar como é que eu acho o termo seguinte a partir do enésimo. E o que ele diz? Ele diz que o triângulo é formado a partir das medianas desse outro, né? Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou tentar fazer uma relação de congruência aqui, porque eu tenho os lados, para tentar achar a relação de áreas. O que eu sei de cara é o seguinte,
As medianas de um triângulo, elas dividem o triângulo em 6 triângulos menores. E cada triângulo menor tem área 1/6 da área total. Eles são todas áreas iguais. Então, basicamente, eu poderia dizer que isso aqui é um xzinho, isso aqui é um xzinho, isso aqui é um xzinho a área, esse aqui é um xzinho a área, isso aqui é um xzinho a área, isso aqui é um xzinho a área. Essa é a propriedade da mediana. É bem fácil de provar, porque quando eu traço a mediana, como os lados, ela divide em lados iguais, a área desse lado é igual à área desse. Mas como a mediana tem área 2:1, quer dizer que essa área aqui tem que ser o dobro dessa, e acaba que esses três são iguais e análogo a que os três são iguais. E como eles têm áreas iguais, os 6 vão ser iguais. Então é uma propriedade bem fácil de provar, mas é bom ter de cabeça já, né? Que as medianas elas dividem o triângulo em 6 pedacinhos iguais. O que acontece? Ele quer um triângulo formado pelas medianas. Então, uma ideia interessante do que eu posso fazer é tentar prolongar uma das medianas e formar esse triângulo. Como eu posso fazer isso? Bem, se eu pegar essa mediana M3, que é azul, eu poderia, por exemplo, pegar ela e fazer o mesmo lado uma reta congruente a ela, passando por aqui, ó. Ela vai ser paralela e ter mesmo comprimento de CM3. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de C', que seria uma nova reta. Por que eu fiz isso? Porque o B é comum àquele, então esses dois lados são iguais. O último que falta é o terceiro, que seria esse aqui, que eu juntaria com uma reta congruente a AM1 aqui. Tem como provar que essas três retas formam um triângulo, porque não é claro que não é qualquer três retas, etc., que formam um triângulo, mas existe como provar que elas formam um triângulo. E isso é um exercício para outro exercício, né? Não é para cá, porque é uma questão objetiva. Mas tem como provar, não é tão difícil, tipo, e dá para provar. No caso, eu formei um triângulo a partir das medianas. O que é interessante aqui é que, como eu fiz uma reta paralela ao primeiro, eu preservo os ângulos. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho, deixa eu marcar, com o vermelhinho mesmo. Ó. Esse ângulo aqui é o ângulo entre a reta azul e a verde. E note que a azul CM13 e C''B são paralelas e a reta verde é uma transversal. Então, isso significa que esse ângulo é igual a esse, porque as duas retas paralelas atravessadas por uma transversal. Então, esse ângulo é análogo. Por que isso é interessante? Porque agora eu consigo relacionar as áreas. Porque se eu pegar o triângulo, vamos pegar o triângulo CGM2, eu sei que a área desse triângulo é igual a x, que é 1/6 de W0, né? Porque são 6 triângulos iguais. Só que eu consigo calcular essa área utilizando o ângulo, pela formulinha do lado vezes lado vezes seno do ângulo, né? Então eu sei que esse x ele vai ser igual, ó, aqui é M2, então vai ser M2. O outro lado é 2M3, 2M3 vezes o seno do ângulo, chamar de alfa, sobre 2, né? Formulinha da área do triângulo envolvendo o ângulo entre os lados, né? Isso é igual a x, que é igual a W0 sobre 6. Vou simplificar o 2 aqui, né? E eu fico que M2 vezes M3 vezes seno de alfa é igual a W0 sobre 6. Ok, e agora W1? W1 é a área do novo triângulo, que vai ser o triângulo que eu estou procurando saber, é o triângulo novo, que vai ser o triângulo T1, que ele seria o triângulo C'B M2, né? É T1. O ângulo é o mesmo, então se eu multiplicar os lados, eu vou ter como achar a área também. E o que é interessante é que essa reta a gente transpôs ela para cá. Então esse comprimento é análogo, é 3M3. Então é a mesma coisa, né? Porque era M3 mais 2M3, então esse aqui é 3M3. E aí eu consigo calcular a área pela mesma formulinha. A área de T1, ela vai ser o primeiro lado, que é 2M2 mais M2, o que é 3M2, vezes esse outro lado, que é 3M3, vezes o seno, tá, trocar.
seno de alfa sobre 2, que é o mesmo ângulo. Isso é a nova área. Só que eu achei que, e se eu fizer essa conta aqui, né, eu posso botar o nome na frente. Então isso aqui vai ficar aqui, ST1 é igual a 9 M3 vezes M2 vezes seno alfa sobre 2. Só que eu achei que M2, M3 seno alfa é W0 sobre 6. Então, o ST1, que é meu W1, ele vai ser igual a 9 sobre 2 vezes W0 sobre 6, que é o M2, M3 seno alfa. Se eu divido por 3 aqui, né, vai ficar, isso aqui dá 3 W0 sobre 4. Então, é 3 quartos de W0. Então, a nossa relação de recorrência, na real, que isso daí poderia ser um triângulo genérico, né, a gente escolheu os genéricos, é que o W n mais 1, ele é igual a 3 quartos de Wn. E com isso, a gente pode botar isso aqui na nossa somatória aqui agora. Porque a gente sabe que o primeiro termo é 3, que é o W0. Então, a gente tem que o nosso S, ele é a soma, com K igual a 0 até infinito, do que? Do primeiro termo, que é 3, vezes 3 quartos, elevado a K, né? Porque é uma PG, né? Essa relação aqui é a relação de PG, né? Porque eu posso escrever o Wn como 3 quartos Wn menos 1, e daí vai ficando 3 quartos vezes 3 quartos, assim vai. Isso aqui é uma relação de PG, né? O seguinte é um número vezes o anterior. Então, fica acima de uma PG. Uma PG de razão menor do que 1, eu consigo fazer essa soma. Então, isso aqui vai me dar, vai ficar 3, que multiplica K igual a 0 até infinito, de 3 quartos elevado a K. O que me dá 3. E a soma de uma PG é o primeiro termo é 1, né? Que é quando K igual a 0, dividido por 1 menos 3 quartos. O que dá 3, 1 menos 3 quartos é 1 quarto, vai ficar para cima, vai ficar 3 vezes 4, o que dá 12. 12 é a alternativa E de escola naval, que é o número par. E aí fechou. É uma questão assim, interessante. Questãozinha que envolve geometria, congruência e um pouquinho de limite ali no fim. A gente acaba caindo numa recorrência que é uma PG que razão 3 quartos, né? Isso é clássico. E, enfim, o primeiro termo é 13, vai até 3 quartos e marca uma alternativa. É isso, gente. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. Na descrição do vídeo deixar e-mail para quem tiver interesse novamente em aula particular. E é isso. Um abraço. Até a próxima. Valeu!